Olá, muito boa noite. Hoje estamos à conversa com Hélia Sapires, coordenadora de equipa na área de vendas. Bem-vinda, Hélia. Obrigada, Tita. Hélia, minha querida, conte-me como é que conheceu a programação neurolinguística e como é que chegou até às conversas com PNL? Então, eu já tinha feito um curso com a Tita de consultoria de imagem, que é uma área que eu também gosto muito e no passado trabalhei também na área da moda e, portanto, é uma área que também me interessa e, portanto, na altura fui a um workshop de consultoria de imagem que gostei muito e foi aí que eu fiquei a conhecer a Tita. Depois, passado, sei lá, um ano ou dois, já não me lembro muito bem, no Facebook apareceu uma publicação para um workshop de programação neurolinguística. E eu, como já conhecia a Tita, fiquei curiosa e fui ver o que era. Fui ao Google procurar o que era programação neurolinguística. Ainda não sabia o que era a programação neurolinguística, então. Muito bem. O que eu li agradou-me, sendo que não tem nada a ver com aquilo que é, não é? Não tem nada a ver, ou seja, só quem passa por um curso depois fica realmente a perceber o que é a programação neurolinguística. Pronto, e então inscrevi-me, fui ao workshop e na semana a seguir inscrevi-me para as aulas de PNL, estava a começar o curso de practitioner e eu inscrevi-me logo a seguir. O que é que me deixou mais curiosa? Eu trabalho na área de vendas, não é? Portanto, lido com pessoas diariamente e achei que podia ser importante para a minha vida profissional este curso. E então inscrevi-me e também porque já no workshop fiquei curiosa com a parte da mente humana, dos comportamentos, porque é que as pessoas se comportam de uma determinada forma, como é que a mente funciona, porque é que há pessoas que têm resultados extraordinários e outras levam uma vida inteira a tentar e não conseguem, e por aí fora. Então, isto aliado à parte comercial, eu achei que tinha tudo a ver. E pensei, bom, vou-me inscrever. E tive a sorte de calhar numa turma fantástica, tínhamos aulas à sexta-feira e isto, todo este conjunto de coisas me levou a ficar, mais do que me inscrever, depois aquilo que me levou a ficar. Tínhamos aulas à sexta-feira, das 19 às 22, depois de uma semana de trabalho intensa. Desafiante, não é? Super desafiante. E quando chegávamos lá, parecia que o tempo voava. Desaparecia o cansaço, desaparecia tudo e nós estávamos hipnotizados, se é que posso usar esta palavra, por tudo aquilo que estávamos a aprender e por tudo aquilo que estávamos a ouvir pela primeira vez, não é? Oh, Hélia, mas não trabalhavam durante a semana, é isso? E chegavam lá energizados? Não, de todo. De todo. Chegávamos, aliás, muito cansados. E porque 5 dias de trabalho e 5 dias de trabalho intensos à sexta-feira à noite, enfim, não é propriamente o melhor dia para ter aulas, não é? Ou para ter o que quer que seja, o melhor seria ir para casa dormir, isso seria o mais fácil. Chegávamos lá e aquilo era uma energia fantástica e uma ligação que o grupo acabou também por ter, não é? E portanto tudo passava, ficava só a PNL e queremos mais e queremos aprender mais. Chegava ao ponto de acabarmos as aulas e as pessoas ficarem todas a conversar até às 11 e tal da noite, portanto, enfim. Portanto, e quando entrei na turma, pensei, eu venho aqui para aprender, ou inicialmente eu achava, eu venho aqui para aprender, depois levo o meu conhecimento e vou à minha vida. Pois, não foi nada disto que aconteceu. Então, o que aconteceu afinal? Bom, na altura eu não sabia, mas eu estava a entrar numa viagem, só com um bilhete de ida.
E continuo a viajar, não é? Depois de ter terminado o curso, continuo em viagem. E para mim foi uma viagem não só de conhecimento, porque obviamente levamos o conhecimento connosco, mas essencialmente de autoconhecimento. E o que é isso do autoconhecimento? Então, mas as pessoas não se conhecem? Pois, eu hoje digo, não, não se conhecem. Porque na correria do nosso dia a dia nós não temos tempo para parar, ver, ouvir, sentir e refletir acerca daquilo que se passa. Olhar para dentro, não é? Nós não Olhar para temos dentro, tempo de olhar mesmo. para dentro. E às vezes até fugimos de olhar para dentro, não é? Sem dúvida. Muitas vezes ocupamos o nosso tempo para não ter que lidar com algumas coisas que se passam connosco, não é? E que o melhor é não lidar para não sofrermos ou para não ficarmos num lugar que não queremos estar. Só que isso a prazo tem consequências, não é? E traz coisas à nossa vida que não são boas e também não nos ajuda a lidar com outras. Claro. Portanto, o que é bom mesmo é enfrentá-las com todas as dores que isso às vezes traz, não é? Resolver, não é? E resolver, exatamente. Sem dúvida. Hélia, o que é que esta viagem lhe trouxe de melhor? Eu acho que o que esta viagem me trouxe de melhor teve a ver com lidar com emoções. Porque há uns anos atrás eu passei por um período muito desafiante na minha vida. Foram quase 5 anos em que eu passei por muita dor e muito sofrimento. A minha mãe ficou doente de um dia para o outro. A minha mãe teve-me com 43 anos, eu sou filha única e, portanto, nós tínhamos uma relação muito próxima. E de um momento para o outro ela deu entrada no hospital pelo seu pé e no outro dia estava em coma. Teve uma falência dos órgãos todos, portanto fez uma septicémia em que teve que fazer diálise, foi ligado ao ventilador e isto era só o começo. Portanto, a minha vida como eu a conhecia deixou de existir naquele dia. Portanto, foram quase 5 anos muito, mas muito desafiantes na minha vida. Lidar com doenças, e em particular com doenças prolongadas, pode ser um peso muito pesado, não é? E pode ser realmente muito desafiante em termos emocionais e nós podemos, de alguma forma, arranjar forças, às vezes, verdade, onde não acreditamos que as temos, mas também, ao mesmo tempo, varrer algumas coisas para baixo do tapete, não é? Que depois nos perseguem durante muito, muito tempo, ou muitos anos. Sim. É verdade, e realmente foi isso que aconteceu, porque foram quase 5 anos em que, honestamente, hoje eu consigo olhar para trás e ver que houve alguns momentos bons dentro destes 5 anos, não é? Na altura eu não via nada disso, aquilo foi devastador para mim. A minha mãe esteve em coma quase durante 3 meses e nestes 3 meses ela foi operada 2 vezes e eu lembro-me de olhar para ela e pensar, eu ainda tenho tanto para falar com ela, ainda tenho tanto para fazer com ela, como é que é possível? Isto não pode estar a acontecer. E enfim, ela acabou por acordar do coma e teve mais mais 5 meses ainda internada, portanto teve 8 meses. Depois esteve numa casa de repouso à espera para entrar numa clínica de recuperação e ela tinha acordado com miopatia dos cuidados intensivos, portanto ela não mexia um único dedo, não é? E portanto teve que voltar a aprender a andar, a comer e por aí fora. E todos os dias eu a acompanhava nesta luta e isto foi um sofrimento tão grande, mas tão grande para mim, ver a pessoa que eu mais amo naquele sofrimento. Pois claro.
E quando ela saiu, passado, sei lá, 1 ano e meio, mais ou menos, de internamento, eu ainda tive que lidar com mais um desafio, que foi o fim do meu casamento. Um casamento que eu achava que era para a vida, pois não era. E em cima disto tive mais esta situação para resolver. E então tive que arranjar a casa da minha mãe, que estava abandonada desde que ela tinha entrado no hospital, porque ou eu tratava dela ou eu tratava da casa, e a casa não tinha condições para a receber, mesmo depois dela ter saído do hospital. E tive que arranjar uma casa para mim também, tive que sair porque não queria mais ficar na casa onde estava, e isto tudo sem contar à minha mãe aquilo que se estava a passar, porque obviamente acho que ela não necessitava de saber naquela altura, porque não era a altura certa para lhe contar que o meu casamento estava a terminar. Bom, e assim foi, ela foi para a casa dela e passou algum período, mas entre internamentos e vindas para casa e etc., as coisas nunca mais foram as mesmas. E antes no penúltimo internamento dela, eu pedi à médica para fazer umas férias com ela. E a médica disse-me sim, ela pode fazer, e então eu tive uma semana no Douro com ela, e já no último dia de férias tive que ligar à médica a dizer ela vai ter que ser internada novamente porque ela já não está em condições, porque percebi claramente que aquele seria, estávamos perto do fim. E assim foi. Ela voltou a ser internada novamente por mais, salvo erro, 1 mês ou 1 mês e meio. E sim, aquilo era o fim. E eu assisti ao último suspiro dela. E eu digo isto porque foi literalmente isso que aconteceu. E acho que aquilo foi tão violento para mim que durante 1 ano a única coisa que me vinha à cabeça era aquele último suspiro dela. Durante 1 ano eu acordava e adormecia sempre com aquela última imagem dela, e eu passei por coisas tão boas com a minha mãe. E acho que a dor e o sofrimento fazem com que haja algum crescimento, mas há coisas que devem ser tratadas. E na altura eu não conhecia outra forma de o tratar e, portanto, acho que o meu inconsciente arranjou forma de tratar disso e acabou por bloquear as emoções e bloqueou-as tão bem que nem bom nem mau, e não entrava nem saía. Portanto... Mas deixou de viver, não é? Porque sem emoções nós não vivemos. Exato. Mas é um mecanismo que muitas vezes o nosso inconsciente nos traz para defesa, não é? Para nos defender de toda aquela imensidão daquela dor. Sim, é verdade. E eu só percebi isto depois de ter entrado na PNL e de ter feito o curso, que efetivamente, aliás, a Tita lembra-se perfeitamente de eu dizer eu não sinto nada, porque efetivamente o meu inconsciente arranjou ali um muro para se defender e de alguma forma não vais passar por isto outra vez, por esta dor e por este sofrimento, e portanto vamos acabar com isto. E pronto, e a partir daí tenho-me vindo a conectar com as minhas emoções novamente, aprender a viver com elas, a aceitá-las e de alguma forma também a aceitar tudo aquilo que se passou, porque aquilo que eu sentia era que eu podia ter feito mais, porque nós olhamos para o resultado e a verdade é que a minha mãe partiu, não é? E olhando para o resultado, de alguma forma eu pensava sempre, eu podia ter feito mais, eu podia ter feito melhor, porque o resultado não era aquele que eu queria. E lembro-me de ler um livro da Isabel Allende, que se chama Paula, e ela fala acerca da doença terminal da filha dela, e ela dizia a minha filha não partiu enquanto eu não a deixei partir.
E de alguma forma eu também pensava, eu não deixei a minha mãe partir e por isso ela não partiu mais cedo, e até que ponto é que eu fui tão egoísta que eu não a deixei partir e ela ficou cá durante mais tempo só por mim e não por ela, porque ela estava em sofrimento. E claro que isto são coisas que não dependem de nós, não é? Porque nós queremos o melhor e existem dois pressupostos na PNL. Um diz que há uma intenção positiva por trás de cada comportamento e a outra diz que todos temos todos os recursos que necessitamos e na verdade eu fiz o melhor que podia com os recursos que tinha na altura. Porque, por muito que as pessoas me dissessem isso à volta, mas tu fizeste o que podias, tu fizeste tudo, para mim nunca chegava, achava sempre que não tinha feito tudo aquilo que era necessário. E hoje sei que isto é um disparate e que eu fiz tudo de coração e há bem pouco tempo estava a jogar um jogo com os amigos e veio uma pergunta que era: se pudesses falar com uma única pessoa no mundo, qual seria a pessoa com quem falarias? E imediatamente veio a minha mãe. Porque realmente ela é a pessoa mais importante da minha vida e fica tudo aquilo que ela me deu e principalmente o amor que ela me deu. Isso é para a vida, isso ninguém nos tira, não é? Ela não me queria ver a sofrer, não é? Mas Hélia, às vezes nós retiramos isso com estas coisas. Será que isso aconteceu consigo? Conseguia falar da sua mãe durante esse período? Eu falei com amigos, aquelas pessoas mais próximas, em que eu me sentia mais à vontade, digamos assim, para falar sobre este assunto. Caso contrário, eu não falava sobre o assunto, porque era um assunto que me doía tanto e que era tão difícil para mim que, se calhar, voltando atrás no tempo, quando eu acedia a emoções, esta era a emoção que me vinha e era de dor. Porque desde esta altura até, se calhar, ao curso de PNL, não vinham estas emoções a não ser deste momento. E, portanto, ou destes momentos de sofrimento. E exatamente o que é que mudou com esta viagem na PNL? Foi conseguir aceitar isso e, de alguma forma, sentir alguma compaixão por mim. É muito mais fácil sentir compaixão pelos outros, e ainda hoje falávamos sobre isso. É muito mais fácil ajudar quem está à nossa volta e depois connosco é tão difícil fazer isto, não é? Que é sentir um bocadinho de compaixão por nós e ok, eu fiz o que poderia ter feito naquela altura com os recursos que tinha. E portanto, se eu teria mudado alguma coisa, claro que sim, podíamos sempre ter mudado alguma coisa, mas naquela altura é aquilo, não é? E portanto, foi isso que mudou. E como é viver agora desta forma? Não é fácil, não é? Porque de repente temos que aprender a lidar com emoções e aceitar essas emoções e observá-las e parar para refletir sobre elas, o que é que eu posso mudar, o que é que eu posso fazer com isto, ou então não mudar de todo e vivê-las pura e simplesmente. E portanto acho que é bom, acho que é muito bom viver e resgatar essas emoções, porque lá está, nós somos seres de emoções e sem dúvida. Isso faz parte, não é? Hélia, eu recordo-me que nós fizemos uma belíssima viagem o ano passado, até Bali, e a Hélia esteve connosco, não é? Teve alguma contribuição também essa viagem para todo este processo de transformação? Eu diria que foi nessa viagem e numa conversa com a Tita que isso aconteceu. Nós estávamos nessa viagem em Bali e eu fiz uma das minhas primeiras partilhas em grupo, porque lá está, eu fiz o curso de practitioner sem praticamente falar da minha vida e foi em Bali que fiz a minha primeira partilha para pessoas que eu não conhecia, não é? E lembro-me da Tita dizer... pois esse muro está tão alto que não entra nem sai nada e naquele dia caiu uma ficha, mesmo.
mesmo, porque lá está, os muros devem ser derrubados se não estão lá a fazer nada. E, portanto, foi nessa viagem que eu tive essa tomada de consciência, e foi a partir dessa viagem que eu comecei a desconstruir esse muro e a tirar pedra sobre pedra, aos poucos. E hoje temos este sorriso delicioso, não é? E esta vontade de partilhar e, acima de tudo, esta capacidade já de falar, como fez até agora, de falar de um assunto tão doloroso como parte da sua história, não é? E relembrando-se a si mesma das coisas muito boas que ficaram, mas que são suas, que ninguém as leva, não é? Sim, é verdade. E outra coisa que também aconteceu foram as crenças, o desafio das crenças, porque o desafiar de crenças, no fundo, acaba por ser, as nossas crenças estão um bocadinho ao nível da nossa identidade, e como tal, desafiarmos as crenças, aquilo em que acreditamos, é quase como pôr-nos em causa, não é? E é preciso coragem às vezes para desafiar essas crenças mesmo, porque se nós acreditarmos isto uma vida inteira, então isto quer dizer que eu tive errado uma vida inteira. Pronto, e não tem mal nenhum nisso, não é? Só que não é fácil às vezes desafiar estas crenças. E pode ter servido para mim lá atrás, não é? E agora não serviu mais. Exatamente. Uma das crenças que eu me deparei ultimamente foi a de toda a vida ouvimos dizer que dar é muito melhor do que receber. E então eu tenho muita dificuldade em receber, como a Tita sabe. E um dia estava a ler um livro e dizia qualquer coisa do género. Então, mas se nós não estamos dispostos a receber, estamos a tirar o prazer à outra pessoa de dar. Exatamente. E isto bateu-me assim de tal forma que eu pensei, realmente. Pronto. É isto, não é? Esta viagem é isto que tem de maravilhoso, é que todos os dias nós depois nos vamos permitindo abrirmos um bocadinho mais para a vida, não é? E vivendo a vida com aquilo que viver significa, não é? Porque eu acho que, infelizmente, muitas vezes nós não vivemos, nós sobrevivemos. Não é? Sim, é verdade. Por isso é que eu digo que é uma viagem só de ida, porque eu acho que para quem está disposto, eu acho que é uma viagem para a vida. Concordo em absoluto, em absoluto. Hélia, o que lhe dizem hoje os seus pensamentos? Os meus pensamentos dizem-me que eu sou uma pessoa melhor hoje do que ontem e espero ser uma pessoa melhor amanhã do que hoje. É isso que me dizem os meus pensamentos e se calhar é aqui que está o meu foco. Muito bom, muito bom. Querida, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, eu, Tita. Por esta sua partilha. Um grande beijinho. Beijinho.